Pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou o Rigoli Fagundes, hoje é 21 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Gente, eu tava querendo falar sobre esse assunto, mas eu ainda tava meio que, meio assim. Aí eu falei, poxa, eu vou falar outra hora, mais tarde, final de semana. Mas aí eu achei uma matéria da Raquel Blugmara muito boa aqui no Underline, que ela tem uma colocação aqui, é exatamente o que eu queria explicar pra vocês. Então nós vamos aproveitar essa matéria dela e eu vou fazer os meus comentários em cima desse assunto, que envolve aí a tentativa da esquerda, da mídia, em ligar Bolsonaro a Dias Toffoli, inventar uma tal de uma amizade, e por outro lado, um desgaste dele com o Moro. Só que na verdade tem uma estratégia do Bolsonaro aí. Se liga só, se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações, vale a pena você ficar até o final. Vamos lá? Olha só isso aqui, gente. Epa, página errada, é essa aqui. A falácia sobre a crise entre Bolsonaro e Moro e a real intenção da extrema imprensa. Vamos lá? Olha só. Não há um processo de fritura do ministro Sérgio Moro dentro do governo. O que há é um processo mediático de tentativa de descolamento do nome de Moro a de Jair Bolsonaro. Possivelmente porque a chapa dos sonhos da direita brasileira começa a ganhar força política para 2022 e a mídia precisou intervir porque nem a esquerda, nem o centrão, nem os liberais econômicos estavam gostando de ver a campanha antecipada. Aí você me pergunta, como assim? Eu não entendi. Vejam só, a mídia nesses últimos dias tem caído de pau em cima da seguinte ideia, que Bolsonaro e Moro não andam mais se entendendo. Eu até vi o próprio José Neumann e Pinto dizendo que o Bolsonaro na frente do Moro é amiguinho e por trás senta o sarrafo, Quer dizer, para vocês verem a que ponto tá chegando os mesmos camaradas que antes defendiam o Bolsonaro, Parece que não enxergam a estratégia. Isso aqui vai ficar bem, Então o que acontece? A esquerda, com esse negócio da Vaza Jato, achou que ia manchar a imagem do Moro, fez o contrário. Ela fez o povo sair às ruas, fez o povo defender o Moro e ainda fez uma coisa que aconteceu com Jair Messias Bolsonaro lá atrás, antes dele se candidatar a presidente da República, ainda quando deputado, lá para 2014, 2013 ainda. O que aconteceu? O povo começou a chamar Bolsonaro de presidente. O povo começou a pedir Bolsonaro como presidente. O que está acontecendo com o Moro agora? Depois da Vaza Jato, o pessoal não vai pro STF, mas não tem problema. Começou a surgir aí uma galera falando na chapa Bolsonaro e vice Moro. Quer dizer, foi o oposto do que a esquerda queria. Pensar em manchar, aí no lugar de manchar a imagem do cara, aí, no invés de mandar de barrar o cara de ir pro STF, fizeram com que o povo pedisse a ida dele pra chapa de Bolsonaro como vice-presidente. E eles sabem que isso é um prejuízo, porque foi o que aconteceu lá atrás, quando o povo pediu Bolsonaro entrou na briga, o que aconteceu? A esquerda levou uma rasteira, e lona. Como eles estão visando o governo de 2022, eles perceberam que eles precisam tomar uma atitude agora. E qual é essa atitude? Agora no início que o povo está começando a criar, a construir essa ideia de Moro, Bolsonaro e Moro, presidente e vice, eles estão procurando um jeito de minar. E aí começaram a dizer que o governo Bolsonaro, o Bolsonaro e o Moro estão em crise, que o Moro tá avacalhando, o Bolsonaro tá avacalhando o Moro, porque ele prometeu não sei o que o Moro e não sei o que. Vamos à matéria? Continua. Aí só. O ministro Moro já havia reclamado que o COAF estava desassistido dentro da pasta da economia. E Paulo Guedes admitiu que não conseguia dar a devida atenção ao órgão. Então Bolsonaro transferiu o COAF para o Banco Central, mudou o nome para a Unidade de Inteligência Financeira e alguns nomes que haviam sido sugeridos por Sérgio Moro também foram mudados para readequar a nova casa. A notícia dessas exonerações foram usadas para reforçar a crise entre ambos, mas é preciso considerar que o próprio Sérgio Moro já havia reclamado da atuação do órgão, além de haver uma declaração do diretor de sua confiança, reclamando que Dias Toffoli aceitou um pedido, preste atenção nisso aqui, aceitou um pedido de Flávio Bolsonaro para barrar todas as investigações com dados do COAF, o que não é verdade. Agora vamos explicar para vocês o pedido do Flávio Bolsonaro.
Dias Toffoli simplesmente aproveitou o pedido de explicação de Flávio quanto à exposição de seus dados, inclusive dados errados admitidos pelo Ministério Público, com o intuito de barrar todas as investigações do país, incluindo das esposas dos membros do STF. Demonstrou nesta declaração que estava mais alinhado à mídia tendenciosa do que à verdade dos fatos. Foi necessário a exoneração de um agente do governo que não foi capaz de compreender a jogada do STF. Eu falei para vocês sobre esse assunto aqui. Muita gente está criticando aí, né, dizendo que o Flávio Bolsonaro foi beneficiado Não, o que o Flávio Bolsonaro fez foi simplesmente pedir explicações, inclusive o próprio MP, o Ministério Público, ele reconheceu que havia dados errados, obtidos de forma errada. Então tudo que o Flávio fez foi pedir, né, tá no direito dele, essas explicações para que elas fossem corrigidas. E aí o que foi que o Dias Toffoli fez? Ele não deu as explicações. Ele pegou o pedido, encarou como um pedido de suspensão, porque era conveniente para ele, e pá, deu a canetada, suspendendo o COAF de investigar todo mundo. E aí se criou uma imagem de que havia uma aliança, uma amizade entre Dias Toffoli e Bolsonaro. E essa imagem foi amplamente divulgada pela imprensa. Então veja só, 2 pontos que a imprensa está usando. Primeiro, a questão do Bolsonaro ter exonerado o pessoal aí que foi indicado, uma parte das pessoas que foram indicadas pelo Moro, né? Inclusive o homem de confiança. Sendo que o homem de confiança foi o primeiro a quebrar essa confiança. Sérgio Moro está 100% de acordo com as ações e a transferência do COAF pelo Bolsonaro. O próprio Moro chegou a elogiar a ação do presidente nessas coisas, mas a mídia não mostra isso para vocês. O que a mídia foi mostrar para vocês? A mídia foi mostrar para vocês que há uma crise, que o Bolsonaro está fritando o Moro, que está começando a haver uma desavença. Por que eles estão fazendo isso? Simples e unicamente para tentar manchar a imagem que o próprio povo está construindo entre os dois. Entre o Moro e o Bolsonaro, que é a questão de serem os futuros candidatos à presidência e vice-presidência da República. Você tem aí João Dória, que já está na disputa, tem a Gleisi Hoffmann choramingando, dizendo que Lula vai ser o próximo candidato de qualquer jeito, querendo ou não queira, o pau vai cantar, mas nem que seja de ponta cabeça, no inferno ele vai ser candidato, e outros nomes aí que estão querendo entrar na briga. Bom, nós nem chegamos na metade do caminho aí, mas já estamos falando em eleição. E aí o que aconteceu? A imprensa começou a manchar a imagem do Moro e do Bolsonaro, porque eles entenderam que eles precisam evitar o que aconteceu no passado, que trouxe o Bolsonaro até onde ele está hoje, derrubando a mídia. O outro ponto é essa aliança entre o Moro, entre o Bolsonaro e o Dias Toffoli. Existiu um pacto governamental lá atrás? Existiu. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas começou a ter um atrito entre o Bolsonaro, o Maia e o Alcolumbre. O Bolsonaro querendo governar, os caras querendo limitar o governo, blá blá blá, aquela coisa. Bolsonaro, lembra que criaram um pacto? Mas o próprio Bolsonaro disse que o Brasil estava acima do pacto. Mas isso ninguém fala pra você. Fala metade da história. Ninguém conta pra vocês que depois desse pacto, Bolsonaro e Toffoli já bateram de frente. O Alcolumbre e o Bolsonaro já bateram de frente. Ninguém relembra para vocês, há um mês e meio atrás, a giripoca piando entre Maia e o Bolsonaro. O Bolsonaro de um lado, o Maia do outro, tweet vai, tweet vem. Ninguém lembra para vocês disso daí. Só falam do pacto, só falam do favorecimento. Não teve favorecimento. Por isso que eu falo para vocês, e repito o que eu disse outro dia. Peguem o processo encaminhado, peguem o pedido encaminhado ao STF pelo Flávio Bolsonaro. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência vai perceber que o Toffoli deu a ele não foi o que ele pediu. Toffoli usou, como eu disse a vocês, a estratégia. 2 coelhos com a cajadada só. Eu livro o Glenn, eu livro a minha esposa, eu livro a esposa do Gilmar Mendes, eu ainda livro alguns 100 e poucos colegas. Em contrapartida, eu crio uma imagem de que o atual governo, que é contra a corrupção, está
tá sendo favorecido pelo STF e está sendo conivente com as ações do STF em suspender o Flávio. E foi o que aconteceu. Os jornais saíram publicando aliança entre Toffoli, a suposta aliança entre Toffoli, a amizade que surge entre Toffoli e Bolsonaro. Não existe. O que existiu foi uma malandragem, um cavalo de Troia. Sabe o que é um cavalo de Troia? É o presente de grego. É aquele presente que você recebe, mas quando você desembrulha, você fala, pô, que presente, bum, pronto, presente de grego. Foi o que aconteceu. O Toffoli deu um presente ao Flávio Bolsonaro que explodiu com a intenção de manchar, de criar um vínculo entre eles. Só que, gente, eu venho falando pra você faz tempo, eu mesmo não caí a partir no dia. Quando eu trouxe a primeira matéria para vocês falando disso daí, eu falei, gente, isso aqui tem malandragem do STF da esquerda. Dias Toffoli é advogado do PT, isso aqui é uma estratégia. Eles perceberam que bater de frente com o Bolsonaro não está resolvendo. O que eles fizeram? Vamos criar uma imagem de suposta amizade, de suposta aliança, porque aí nós vamos pegar no calcanhar de Aquiles do povo, porque o povo é contra a corrupção, o povo votou no Bolsonaro porque ele é contra a corrupção, que ele é contra isso, que ele é contra aquilo. Se a gente fazer de conta, conseguir passar uma imagem que ele está sendo favorecido pela corrupção e tal, aí o povo vai murchar. Foi o que eles fizeram, né? Foi o que aconteceu. Aí, beleza, agora estão tentando desalinhar Moro e Bolsonaro. Mas aguenta aí que tem uma estratégia do Bolsonaro também. Tem gente que fica com medo porque o Bolsonaro às vezes manda um elogiozinho para uma e não entenderam ainda que isso é apenas uma estratégia de um grande militar que sabe como conduzir o país e tem feito isso de forma excelente. Olha só. Outro ponto que está sendo usado na fabricação da crise entre Bolsonaro e Sérgio Moro é a saída do ministro dos holofotes. Essa é outra estratégia. Mas quem acompanha a estratégia do governo já percebeu que logo depois de um ataque, onde há desgaste da imagem dos ministros, eles saem do foco. Nem que para isso o presidente tenha que chamar para si a atenção da mídia raivosa. Isso já aconteceu com a ministra Damares Alves e com os ministros Paulo Guedes e Abraham Altraib. Enquanto os ministros trabalham duro com suas equipes nos bastidores, alguém entra na mira da imprensa para mantê-los entretidos. Eu já falei para vocês isso aqui. Inclusive nos comentários para algumas pessoas, eu já falei, gente, não se preocupem. Tem que falar assim, porque o Bolsonaro falou. Falei, olha, entre o que o Bolsonaro fala e o que o Bolsonaro faz, tem diferença. O Bolsonaro fala as coisas que é pra mídia ficar em cima dele ali, ó, focando em cima dele. Em contrapartida, por trás ali ele vai só, sabe aquela história do mineiro que vai comendo pelas beiradas? Sabe, senhor? Aí o negócio do mineiro que vai comendo pelas beiradas, é malandro, pronto, é Bolsonaro. Ele chama a atenção ali para aquela bagunça toda, tira os ministros de foco, porque ele tá vendo que o negócio tá começando a pra eu falar o seguinte, vamos jogar uma isca, vamos jogar uma isca para essa imprensa maluca, aí pá, ele mesmo se atira lá, que nem já aconteceu, as falas deles, e aí de repente você só vê falar, caiu o desemprego, caiu a criminalidade, investimento volta a crescer no Brasil, né? Você vê, BNDES recuperou não sei quantos bilhões, Lava Jato trouxe de volta não sei quantos bilhões. Quer dizer, é uma diferença. A mídia se foca no cara, enquanto os ministros, ó, tudo trabalhando ali na baixa, tudo caladinho, só ali. Quer dizer, é uma estratégia que, cara, é por isso que eu, às vezes no comentário eu falo, gente, não se preocupe, o Bolsonaro fala uma coisa, mas a questão não é o que ele fala, é o que ele faz. É o que ele faz. Ele chama a atenção dele para a conversa, ou ele cria uma situação. Tem acontecido isso direto, né? Tem acontecido isso direto. Volta e meia, ele tem entrado no meio ele tem entrado, tem se jogado no meio da fogueira, a imprensa cai de pau, chuta de um lado, chuta do outro. Ó, vocês viram agora, reforma da Previdência foi aprovada, graças a Deus, foi aprovada pela Câmara de uma maneira que foi acima do que que a esquerda esperava. Porque havia aí um complô para ficar num valor de 500 a 400 bilhões de economia. O que seria aquela reforma do Temer. Ficou em 900 e pouco bilhões. Né? O que eles queriam era um trilhão. Era um trilhão. Era um trilhão. Não, bilhão? É, trilhão, isso mesmo.
Era 1 trilhão que o governo Bolsonaro queria. Ficou em 920 bilhões, alguma coisa assim. Quer dizer, perdeu pouca coisa. Por quê? Chamou a atenção para si, o pau ficou cantando, enquanto isso os caras foram lá e fecharam o negócio. A mesma coisa está sendo agora. Então a imprensa tá indo na isca do Bolsonaro e as pessoas não percebem. O povo pensa, o Bolsonaro é fraco. Cara, o Bolsonaro é inteligentíssimo. Se o cara não agisse do jeito que ele está agindo hoje o ministério dele estava por água abaixo, os ministros não estavam conseguindo trabalhar, mas é justamente por esse jeito dele, de se jogar na frente, de ver a bala vindo e pá, entrar e deixar e trabalha, deixa que eu aguento o cacete aqui, podem trabalhar à vontade, aí vocês trabalham, tira os ministros do foco, né, finge, e a mídia cai de pau, porque a mídia quer. Enquanto isso, veio a Vaza Jato, tudo, e tá aí, continuando aqui. Cadê? Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Deixa eu ver, peraí. Aqui, pronto. Longe dos noticiários, Moro se debruçou no texto da lei do abuso de autoridade, que passou na Câmara na última semana e caberá a ele assinalar quais parágrafos devem ser vetados. Olha só, como previsto, não será o texto como um todo em si, trechos polêmicos como o uso de algemas e a punição de agentes da justiça. Mas, independentemente do esforço da mídia em convencer os mais inocentes de que a crise entre Bolsonaro e Moro, a dobradinha entre os dois era e continuará sendo fantasma atrás da cortina. Para a oposição, já que ambos têm o apoio incondicional da direita conservadora. Por isso, insistirão na crise entre o presidente e o ministro, justamente para enfraquecer a onda de apoiadores que já os veem como presidente e vice, que eu falei para vocês. Acabou a matéria, tá aqui. Então, vocês parem para prestar atenção, gente. Se vocês fizerem uma análise, qualquer pessoa, você pode fazer uma análise. Pegue as matérias antigas e comece a dar uma revisada. Você vai prestar atenção que sempre que há uma enxovalhada da mídia em cima do Bolsonaro, em cima dos ministros, sempre acontece um resultado bom depois. Sempre acontece um resultado bom. É uma medida provisória que é aprovada aqui, é um negócio que beneficia as pessoas ali, é um investimento mandado para acolá, é um dinheiro que cai aqui, é um dinheiro que entra acolá, sempre acontece alguma coisa, é uma crise que é controlada, é a Ibovespa que sobe, é o dólar que cai, esses dias o dólar subiu. Aí às vezes eu acho legal a mídia, eu acho engraçado, até a Gleisi Hoffmann fazendo críticas ao atual governo, né, por conta de algumas coisas, de crises e não sei o quê. Aí eu fico me perguntando, caramba, quem tem criado as crises são eles mesmos. Quando eles atacam o governo, quando eles partem para cima do governo, quando eles tentam achar alguma coisa no governo para criticar, eles é quem estão dando uma imagem lá para fora ruim do Brasil. Eles falam que é o Bolsonaro que está levando uma imagem, mas são eles. Quem é que fica brigando para postar porcaria? São eles. Quem é que fica criticando o governo e não apresenta nada? São eles. Você vê aí, PCdoB, PT não apresentaram nada. Todas as propostas desses caras agora aqui na reforma da Previdência, que saiu da Câmara, os caras aprovaram 3 propostas, apresentaram 3. Todas 3 tinham o objetivo de aumentar o gasto, diminuir a economia. Quer dizer, o país está querendo economizar, o Brasil quer economizar, os caras só apresentam projetos para gastar. O PCdoB, o PT é o partido campeão de despesas na Câmara. É por isso que esses caras precisam manchar a imagem do Bolsonaro. Precisam achar um jeito de inventar uma tal de uma aliança. Cara, eu volto a dizer, eu sei que tem gente que vai falar algumas coisas. Pega, antes de você comentar, criticando a questão do Flávio Bolsonaro, se ele deve, ele tem que pagar. Ninguém tem político de estimação aqui não. Se ele deve, ele tem que pagar. Agora, o que é certo, o que é errado. Eu mesmo, quando eu trouxe o primeiro vídeo aqui, eu falei, eu mesmo não sou a favor de suspender as investigações sobre o Flávio Bolsonaro. O vídeo tá aí, tá registrado. Pra depois ninguém dizer, que você fica defendendo o Bolsonaro, é bolsominion. Não, dá uma olhada, você vai encontrar lá o vídeo, tá lá eu falando que eu não sou favorável à suspensão. Agora, o que é certo, o que é errado. O pedido do Flávio Bolsonaro não tinha a ver com o que o Toffoli deu. O pedido do Bolsonaro. Inclusive, no próprio pedido, tem um documento do Ministério Público, o próprio Ministério Público que está investigando o Flávio,
reconhecendo os erros. E Flávio Bolsonaro pede as explicações e as suspensões em cima desses erros. Não em cima do COAF, não em cima como o outro deu a canetada. Isso daí foi com a intenção de o povo, de criar, da mídia criar. Porque ele é assim, o Dias Toffoli, gente, é petista. O cara tem uma carreira no PT há longos anos. Aí vem agora aí tem algumas pessoas que infelizmente são assim, né? Eles são de um lado, mas depois são do outro. Não sabe? Aí vem alguns camaradas, até youtubers, que defendiam o Bolsonaro. Na primeira coisinha, já começaram a criticar o presidente. Já foram lá. Quer dizer, são pessoas que não conseguem parar e pensar e raciocinar as coisas. São iguais os que criticam. Pegam as coisas e leem de cara. Eita, foi isso? Pronto, vai lá. Na hora que eu peguei a matéria do Flávio Bolsonaro, eu falei, putz, eu não acredito. Porque tava lá, né? A matéria que eu peguei dizia claramente que o Flávio Bolsonaro tinha pedido a suspensão, tá? Aí eu falei, pô, fui lá e pegar o negócio da fonte. Aí eu vi o processo, foi por isso que quando eu vim trazer o vídeo, eu falei que eu era contra a ação do Toffoli em suspender, né, a questão. Então tá aí, gente. A intenção da mídia, primeiro, primeiro atacaram o Sérgio Moro na Vaza Jato. Não deu certo. Pelo contrário, enalteceram mais ainda o prestígio do ministro. Agora estão pressionando o Deltan Dallagnol de todos os lados. Tá lá. Largaram a Vaza Jato, saiu do Moro, foi pro Deltan Dallagnol. Atacaram a mulher a mulher do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, com a questão da mãe, da avó. Há dias atrás era uma coitadinha, agora é uma criminosa. Ninguém fala do Aristide, pai do Lula, né? Fiz a matéria agora há pouco sobre isso. Quem era ele? Bom, depois partiram para essa questão do Flávio Bolsonaro. Criaram uma cortina de fumaça para as pessoas acharem que Dias Toffoli... Ah, mas o Bolsonaro se reúne com o Toffoli. O Bolsonaro se reúne com o Maia. Claro que ele tem que se reunir, pô. Foi você que botou esses miseráveis lá. Você botou o Alcolumbre, você colocou lá o Rodrigo Maia. Você obrigou o presidente a trabalhar com esses caras. Ele querendo ou não, ele tem que trabalhar com eles, não tem escolha. Ou ele trabalha com esses caras, ou esses caras vão lá, se juntam e derrubam ele. Porque infelizmente é isso. Infelizmente é isso. A gente vota no presidente honesto, mas bota num bando de vagabundo, senador e deputado, e depois quer que o presidente saia chutando todo mundo. Não pode. Não pode, não é assim que funciona. Você na sua casa não manda em tudo, que é capaz da mulher quebrar a panela na sua cabeça? Você acha que o presidente vai poder mandar em tudo sozinho, meu irmão? Né? Tem pai que nem manda em casa, quem manda é os filhos. E ainda quer dizer que o presidente está errado? Pô, meu irmão, o presidente ele tem sido estratégico. Tem manobrado a situação. A questão é os resultados. É nós prestarmos atenção nos resultados. Os resultados que o presidente tem trazido são ótimos ao nosso país. Isso é o que vale. É dinheiro de ladruagem. Para vocês verem, a crise é tão grande entre o Moro e o Bolsonaro, que quem vai analisar o texto da lei de abuso de poder é o Sérgio Moro. Vai assinar lá e vai dizer, ó, Bolsonaro, vete isso aqui você deixa. Para vocês verem quem é que vai analisar o negócio. Mas a ideia é essa. A ideia é o Bolsonaro ficar na frente, levar todas as balas, enquanto os ministros estão trabalhando para o Brasil. Quer dizer, você quer um presidente melhor do que esse, meu irmão? Que se põe na linha de frente para levar toda a rajada de tiro da esquerda, enquanto os ministros estão lá fazendo o que é para fazer? Você não viu isso até agora nesse Brasil, não. O que nós vemos são ministros se escondendo por aí, nós vimos ministros se escondendo, presidente se escondendo, não sei de nada, não vi nada, não sei de nada, e ó, a corrupção comendo a solta. O que nós vemos hoje é um presidente da República dando a cara a tapa, saindo pra briga e dando condições para os seus ministros trabalharem. Isso é digno de um presidente. Votei nele e voto nele de novo, e se for ele, Moro, voto nele de novo. Acabou, tá dito.